Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O presente artigo é um estudo sobre quais condições astrológicas favorecem a queda de presidentes no Brasil no contexto dos impeachments e renúncias. Portanto, inicialmente, é importante apresentar uma definição para impeachment, que nada mais é que uma destituição, também chamado de deposição ou impedimento, sendo um processo político-criminal que visa destituir alguém de um cargo executivo, no caso de presidentes, governadores ou prefeitos, por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções. No nosso país, ainda é possível impedimento para ministros do STF. Quanto à renúncia, conceituando o termo dentro do contexto jurídico, é o ato pelo qual o indivíduo desiste voluntariamente de um cargo ou função pública, inclusive o próprio presidente. Mas deixamos uma reflexão relevante. No Brasil ou em outros países, as renúncias presidenciais são de fato voluntárias? A história mundial aponta que não, pois os chefes de Estado geralmente só renunciam se forem muito pressionados num ambiente de perda de apoio e ou forte oposição, seja popular ou de outros setores. Agora, vamos aos critérios gerais para o estudo que se utilizou da técnica dos trânsitos astrológicos, levando-se em conta os planetas Lentos e Quirón. É importante ressaltar que a queda de presidentes na carta natal de um país é observada fundamentalmente na casa 10, que representa o governo, bem como o Sol natal, o presidente em si, durante os eventos de impeachment ou renúncia. Além disso, é interessante avaliar os trânsitos relacionados ao nodo norte, a direção do país ou ponto de destino, bem como ao ascendente, que é o conjunto da nação, assuntos internos, etc., durante os eventos de queda presidencial. Também é relevante interpretar os trânsitos astrológicos sobre os mapas astrais das personagens presidenciais na época de suas quedas. Descobrindo-se possíveis padrões astrológicos para as quedas de presidentes, será viável projetar no futuro novos riscos para este tipo de evento. É importante ressaltar que não serão abordados aqui os golpes militares, pois foram estudados e apresentados no vídeo Padrões astrológicos para golpes de Estado no Brasil. Bem, considerando o nosso passado republicano até os dias atuais, temos as quedas de Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Vamos aos dados e interpretações. O presidente e marechal Deodoro, a partir da Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, após quase 2 anos de governo, se viu pressionado pelos parlamentares que se apoiavam na Constituição de 1891. Então, devido às suas tendências autoritárias, Deodoro decidiu fechar o Congresso em 3 de novembro de 1891, dando início a uma crise política. Faltou pouco para haver uma guerra civil e a Marinha rebelou-se contra Deodoro, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, capital. Os marinheiros exigiam a renúncia do presidente e a reabertura do Congresso. Para evitar uma guerra, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891. Os trânsitos sobre o mapa do Brasil, na data citada, são bem reveladores. Júpiter se opunha ao Sol natal, o presidente. Saturno estava oposto a Plutão natal, que é o regente moderno da casa 10, o governo.
Urano, por sua vez, estava conjunto a Marte natal, que representa os militares, afetados por uma revolta uraniana. E lembremos que Marte é o regente tradicional de Escorpião, signo do meio do céu, cúspide da casa 10, o governo. Além disso, Netuno e Plutão, conjuntos no céu, se opunham a Lilith na casa 10, praticamente por graus exatos. Ou seja, a figura presidencial, bem como o seu governo, estavam fortemente afetados por tensões astrológicas. Observando-se os trânsitos na mesma data da renúncia sobre a carta natal de Deodoro, constatam-se tensões significativas, embora o horário de nascimento do Marechal seja desconhecido, o que causa algumas limitações de interpretação. Urano quadraturava Marte natal, o que significa ações repentinas e drásticas, bem como possibilidades de acidentes, precipitações, etc. Por sua vez, Marte transitava formando quadratura a Urano natal, reforçando o contexto tenso e possível belicosidade. Quirón terminava uma conjunção ao Sol natal. Sobre a renúncia de Getúlio Vargas, que demarcou o fim do chamado Estado Novo após pressões de militares, aí estão os trânsitos sobre o mapa do Brasil no dia do evento, em 29 de outubro de 1945. Urano estava em quadratura ao Sol natal, o presidente, assinalando sua queda após muitos anos de uma gestão marcada pelo autoritarismo. Plutão fazia oposição ao nó do norte do Brasil, sinalizando uma mudança profunda na direção que a nação tomava. Netuno estava oposto a Plutão natal, regente moderno de Escorpião, o signo da cúspide da casa 10, o governo, permitindo compreender o processo de dissolução da governança de Vargas, já há algum tempo. Quanto aos trânsitos da renúncia de Getúlio Vargas sobre sua carta natal, vejamos os destaques. Saturno e Marte, em conjunção no céu do evento, faziam quadratura ao Sol natal. Ou seja, os dois maléficos da astrologia tradicional tensionavam a consciência de Vargas. Urano formava quadratura em T, a Urano e Vênus natais, indicando eventualidades repentinas e radicais, sendo que o Urano natal do antigo presidente estava na casa 8, um setor de crises. Netuno estava conjunto à Lua natal, trazendo-lhe uma espécie de limbo emocional. Reforçando o momento crítico de Vargas, Júpiter e Quirón, em conjunção no céu, estavam sobre a Lilith do ex-presidente, ativando-lhe questões inconscientes durante aquele período de queda. Então, chegamos a Jânio Quadros. Quando houve a sua renúncia, Plutão iniciava uma conjunção ao Sol natal do Brasil, assinalando uma mudança profunda e irreversível na figura do presidente do país. A sua inesperada renúncia, que segundo consta na mídia da época, foi provocada por forças ocultas, em algumas versões, e por forças terríveis, segundo outras fontes. Netuno estava conjunto ao Marte natal do Brasil, planeta regente tradicional de Escorpião, que ocupa a cúspide da casa 10, o governo. Isto foi indicativo da dissolução do governo de Jânio, que durou apenas 7 meses. Quirón e Plutão quadravam a Lilith natal na própria casa 10 do mapa, uma tensão astrológica que contribuiu simbolicamente com a derrocada do mandato de Jânio. Avaliando-se a carta natal do ex-presidente segundo os trânsitos do evento, nota-se Netuno em quadratura ao Sol
e ascendente natais de Jânio, apontando desorientação e motivações ocultas por parte do mandatário, que desejava dar um golpe com sua renúncia e voltar com mais poder, segundo analistas políticos e historiadores. Saturno, transitando pela casa 12, formava conjunção a Mercúrio natal, representando um raciocínio rígido ou estreito por parte de Jânio, com perdas para si próprio. Este Saturno estava conjunto também ao nó do norte do ex-presidente, representando um fim de linha para Jânio ou finalização de um ciclo. Esta terminação era reforçada pela oposição de Saturno, passando pela casa 12, oposto a Saturno natal. Além disso, Quirón estava conjunto à Lua natal, sugerindo problemas emocionais no período, bem como Plutão se opunha a esta Lua natal. Caminhando pela história do Brasil, chegamos ao primeiro impeachment, o de Fernando Collor de Mello. Os trânsitos na data do acontecimento sobre o mapa nacional têm alguns destaques, como Plutão conjunto ao meio do céu. Isto denota uma transformação profunda e irreversível no governo brasileiro, o que de fato se deu. Além disso, há outra situação relevante: Saturno conjunto ao nó do norte, indicando um término de direção para o país. Em acréscimo, Quirón transitava oposto ao ascendente. Quanto ao mapa de Collor, os trânsitos tensos relativos ao impeachment são evidentes. Plutão fazia quadratura ao seu Sol natal, promovendo uma situação imposta. Urano e Netuno conjuntos no céu formavam uma quadratura em T aos nodos lunares, ou seja, tensionando fortemente a jornada de Collor quanto ao seu destino. Saturno se opunha a Plutão e Sol natais, indicando finalização. Júpiter quadrava o seu ascendente e Quirón estava conjunto ao Sol natal. Portanto, era uma espécie de inferno astral e multidões se voltaram contra ele e contra medidas recém-tomadas, como o bloqueio das poupanças. Dilma Rousseff teve seu impeachment em 31 de agosto de 2016 e, na sequência, os trânsitos sobre a carta natal no Brasil. Saturno estava conjunto a Lilith natal, na casa 10, o setor representativo do governo, isto é, a presença saturniana indicava restrições à sua gestão, bem como possibilidade de finalização. Netuno se opunha ao Sol natal, a figura presidencial, trazendo-lhe simbolicamente um esmaecimento ou dissolução. Júpiter estava em oposição a Plutão natal, o regente moderno de Escorpião, signo localizado na cúspide da casa 10, denotando forças contrárias ao seu governo. Observemos, a seguir, os trânsitos daquele momento sobre a carta natal da ex-presidente. Plutão se apresentava conjunto a Vênus natal e em quadratura a Netuno natal, assinalando tensões que trazem desconforto e desnorteamento. Não é possível considerar a Lua natal, bem como posicionamentos por casas, pois o horário de nascimento de Dilma é desconhecido. Netuno do céu quadrava Mercúrio, o que é prejudicial à clareza do raciocínio, além da quadratura do mesmo planeta a Júpiter, o que traz ilusões ou falsas percepções, além de possíveis exageros ou otimismo infundado. Aliás, Saturno cruzava o céu fazendo conjunção a Mercúrio e Júpiter natais, reforçando negativamente as tensões citadas. Quanto a Quirón, fazia quadratura em T a Sol e Urano natais, indicando algo prejudicial à consciência de Dilma, o Sol,
e possibilidades de problemas repentinos. Agora, apresentamos uma tabela síntese para os eventos históricos estudados neste artigo. Analisando-se o conjunto das informações, percebe-se facilmente a importância de se ter trânsitos tensos por planetas lentos e ou Quirón atingindo a casa 10 e o Sol natal do mapa do Brasil. São as condições básicas que correspondem a quedas de presidentes, ocorrendo exclusivamente em 3 das 5 oportunidades, com Deodoro, Jânio e Dilma. Dos 5 casos, em 4 vezes, a casa 10 e o Sol estavam tensionados. Apenas na situação de Collor, o Sol natal do Brasil não estava afetado pelos trânsitos tensos investigados, porém houve uma espécie de compensação, porque o nó do norte do país, bem como o ascendente, estavam tensionados ao mesmo tempo, mostrando que estes pontos da carta natal do Brasil também precisam ser observados nas possibilidades de impeachment ou renúncia. Com relação aos trânsitos negativos sobre as cartas natais dos presidentes que caíram, mostra-se este resumo. Considera-se na quantificação os mesmos planetas lentos e Quirón. Citamos também Marte porque é um planeta ligado a cortes, e numa queda de presidente, no nível pessoal de cada um, este astro tende a estar envolvido. Nota-se que, no geral, os mapas dos ex-presidentes estavam extremamente tensionados no momento da ruptura de suas gestões, com exceção de Deodoro da Fonseca, com apenas 2 tensões por trânsitos de planetas lentos. Contudo, como esperado, Marte sempre esteve presente em algum aspecto negativo, contribuindo simbolicamente para o corte do mandato. Fechando este estudo, é possível concluir, em termos gerais, que a carta natal do Brasil, num momento de queda presidencial, precisa estar tensionada por trânsitos de astros lentos quanto à casa 10 e ao Sol natal. Ao mesmo tempo, os mapas astrais dos chefes de Estado geralmente estão tensionados fortemente, tanto por planetas lentos quanto por Marte. Com este conhecimento, obtido através de fatos históricos, pode-se prever eventos semelhantes no futuro por meio dos trânsitos astrológicos vindouros. No mais, deixo um abraço a todos.